Começa o programa de hoje falando sobre fertilizantes. E a grande questão hoje que nós temos com relação à oferta global de fertilizantes, uma precificação que mostra um cenário de oferta menor automaticamente por conta de China, de Rússia, elevando preços para aquisição em todo o sistema global e também trazendo os custos de produção para cima de diversas culturas, principalmente a soja, tem trazido fortes preocupações, principalmente para a relação de troca da campanha 2022-2023, que é o que o produtor rural, em especial o sojicultor, tem focado bastante neste momento. Para falar desses cenários, eu vou conversar agora com Guilherme Belotti, do Itaú BBA, que está ao vivo conosco pela internet. Guilherme, essa era uma preocupação que já vinha desde o meio do ano, pelo menos, né? Ela vem crescendo de acordo com o momento que vai se confirmando a ausência de alguns importantes fornecedores, elevação de preços e até mesmo um dólar mais alto. Qual que é o diagnóstico que nós temos hoje deste cenário em relação a fertilizantes e principalmente para esse produtor que tem buscado travar algumas negociações a fim de garantir esse fertilizante na próxima campanha? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós já vínhamos observando aqui um aumento das cotações dos preços dos fertilizantes já desde o início, basicamente, de 2021, né? No final de 2020, a gente já vimos os preços passarem a apresentar uma trajetória de alta, mas agora, nos últimos 2, 3 meses, ele ganhou ainda mais combustível, né? Muito a reboque aí dos aumentos dos preços da energia de maneira geral, né, que acabou impactando aí ainda mais os custos de produção dos fertilizantes, né? E com isso a gente viu aí algumas plantas, algumas fábricas anunciando fechamentos parciais ou totais de plantas na Europa. A gente viu aí com a escassez de energia na China, algumas regiões também reduzindo a utilização de energia, isso comprometendo também a oferta local, né? A China é importante produtor, exportador tanto de nitrogenado quanto de fosfatados, é, e isso acabou influenciando o mercado, né? Além disso, né, todo esse movimento acabou precipitando também uma onda de adoções de políticas protecionistas que acaba reduzindo também a disponibilidade de fertilizantes para o mercado global, né? É o caso da própria China, que tem reduzido aqui a janela de exportação, tem limitado as exportações de fertilizantes, é o caso da Rússia, e isso traz preocupações para o mercado, e é por isso que a gente tem visto aqui os preços dos fertilizantes de maneira geral subirem, estarem hoje em patamares, no caso dos nitrogenados e fosfatados, em patamares nitrogenados e potássicos em patamares quase 3 vezes superiores ao que eram observados no mesmo período do ano passado. Guilherme, e essa marca que você trouxe, né, quase 3 vezes superior ao que era praticado no mesmo período sazonal em 2020. Isso mostra o quanto que encareceu e mostra o impacto que tem sobre custo de produção. Esse produtor rural mesmo, aqui no Brasil, pelo menos o que eu tenho conversado e que eles têm mandado mensagem toda vez que falamos de fertilizantes aqui no programa, é uma disposição a investir menos, não é retirar fertilizantes das áreas de produção. Entretanto, você tem um investimento menor mesmo, tanto em fertilizantes quanto defensivos também, que vai pela mesma linha ali em relação aos custos maiores. Em torno desse elemento, produtor investindo menos nesta campanha próxima, 22-23, que está sendo pensada agora, vai ser plantado daqui a bastante tempo, mas está sendo pensado agora, está tendo todo esse processo. É menos lucrativo investir um pouco mais em fertilizantes ou ter uma produtividade automaticamente menor? Onde que ele perde menos? Porque, por enquanto, a conta está sendo feita que o solo está mais ou menos preparado nos últimos anos, né? tem lá seu vigor e ele pode retirar um pouco desses fertilizantes, evitando uma queda tão expressiva de produtividade. Essa conta está sendo feita, Guilherme? Esse seu ponto, Fabiano, ele foi cirúrgico, que eu acho que essa é a pauta da discussão hoje
no meio dos produtores rurais, né? A gente vem de uma história de investimentos pesados nas culturas, nos manejos de maneira geral. Isso acabou contribuindo para construir um estoque de fertilidade no solo e que nesse cenário de preços de fertilizantes mais elevados, certamente a gente vai ver os produtores aqui reduzindo talvez a adubação nesse ano, mas consumindo esse estoque que existe hoje no solo, né? É importante comentar também que isso é verdade para alguns macronutrientes, né? No caso dos nitrogenados, por exemplo, que é bastante utilizado na cultura de milho, né? Isso já é difícil, né? Você não tem tanta absorção no solo assim. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma das alternativas que os produtores vão utilizar para acomodar um pouquinho esse aumento de custos que já está sendo contratado aí para a safra 22-23, Fabiano. Guilherme, hoje, até pensando nas análises, né, que vocês fazem aí na instituição em relação a riscos, essa safra 2022-2023, a gente está falando muito lá na frente, mas é que as coisas são travadas agora, e ela preocupa agora, na verdade. Essa safra 22-23 brasileira, ou de qualquer outro país, o risco dela é maior, e especificamente aqui no Brasil, pensando nesse banco que foi criado no solo brasileiro, talvez amenize esse risco que pode estar sendo calculado aí pelos investidores, pelas instituições e pelo próprio produtor rural? Eu acho que aqui esse ponto é super, super relevante. Aqui. Quando nós falamos da safra 22-23, eu acho que o ambiente de negócio vai ser premiado por bastante risco, né? Claro que a gente está falando aqui especificamente do seu ponto que diz respeito à produtividade. Eu diria que talvez, né, uma redução da quantidade de adubação pode tirar potencial de produtividade, mas é muito cedo ainda para falar que nós vamos perder produtividade. Talvez ele tire teto produtivo, mas não implique em perdas de produtividade. Agora, já que estamos falando de gestão de risco, acho que é importante a gente levar em consideração que a gente vai formar um custo de safra da 22-23 com custos em dólares elevados, com uma taxa de câmbio provavelmente depreciada diante das incertezas em relação ao cenário eleitoral, e vamos comercializar os produtos, né, só em 2023. Né? E caso nós tenhamos aí uma valorização do câmbio, esse descasamento ele traz alguma preocupação para nós. Então, a gente vai ter uma safra que vai ter um componente de risco, né, muito atrelado à volatilidade cambial, aquele risco da gente formar o custo de produção com câmbio desvalorizado e comercializar o produto final com câmbio mais valorizado em 2023, acho que é um ponto de super atenção que os produtores devem fazer a gestão desse risco para evitar que as margens que possam a ser observadas lá em 2023 sejam diferentes das que foram orçadas aqui no momento de fazerem de montarem os custos. Já estava encerrando a entrevista e aí aqui um telespectador nosso, Flávio Gonçalves Salles, ele faz aqui uma pergunta interessante. Só o fato, isso falando de informação de mercado, mas só o fato de saber que não se deve ter o teto de produtividade e que vai ter uma contenção em relação à aplicação de fertilizantes no Brasil, isso dá alguma informação, algum parâmetro diferente para as operações futuras? Quer dizer, já se gera uma especulação de que a produção brasileira, por exemplo, possa ser menor? Eu não diria que será menor, mas certamente aquele delta, aquele aumento de produção que poderia acontecer na 22-23, certamente ele vai ser recalibrado pelo mercado, né? As expectativas serão aí recalculadas, né? Nas nossas continhas aqui, nós precisávamos, por exemplo, no caso da soja, de 2 anos de safras boas no mundo inteiro para que nós trouxéssemos o balanço global da oleaginosa para patamares confortáveis do ponto de vista histórico. Nos parece que com esse cenário de custo, a probabilidade de a gente ter um aumento de área novamente aqui no Brasil da magnitude que a gente vê esse ano, acho que esse espaço ele ficou menor, então certamente eu acho que isso tende a contribuir para sustentar as cotações na 22-23, ou pelo menos para limitar as quedas. Tá certo, Guilherme Belotti, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano, é um prazer.